Olá, meus queridos irmãos e amigos da TV Mundo Maior. Estamos felizes por mais este programa que nós apresentamos a vocês. Vamos falar um pouquinho sobre o programa, sobre o Natal, já que a época é essa. Estamos vivendo um Natal diferente, que ele seja de muita luz, de muita paz, de muito amor para o Brasil, para o mundo, para as nossas famílias, que quando a gente ouve falar em Natal, a gente se lembra sempre que Natal é uma festa de família. Mas esse ano nunca foi uma festa tão de família como essa, porque foi preparada pelo próprio Jesus. Então eu gostaria de fazer um breve resumo ou algumas considerações reflexivas sobre o Natal. E para falar de Natal, nascimento de Jesus, ninguém mais importante que não pode deixar de estar presente é o profeta Isaías. Ele é considerado o profeta messiânico, pré-exílico por excelência. Ele foi um profeta, aliás, entre todos os que falaram sobre Jesus, ele é o que mais sinais ele apresenta. Isaías começa, no seu capítulo 7, versículo 14, ele fala que nós vamos receber um sinal de Deus. Eis que uma jovem mulher dará à luz um filho, que será chamado Immanuel, em hebraico, Im-com, Anahinu, nós, ele, Deus, ou seja, conosco, Deus. É assim que Isaías começa falando da chegada de Jesus entre nós. Um Deus conosco, através de uma jovem mulher que viria trazer esse homem para nós. Miqueias, outro profeta, lá no capítulo 5, versículo 1, do seu livro, ele diz assim: Tu, Belém Efratas, não és a menor, que és a menor das cidades, mas de ti nascerá aquele que será chamado Filho do Altíssimo, Deus conosco, Deus das nações, o nosso Deus maior. Então nós temos dois grandes sinais reveladores da chegada de Jesus entre nós, através de Isaías e através de Miqueias. Mas o próprio Isaías prenuncia também a chegada do precursor, a voz que clama no deserto, combinando ou ratificando aquilo que está no profeta Malaquias, no capítulo 3, quando diz: Eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ainda é Isaías, no seu capítulo 9, ele diz assim: O povo que vivia em trevas viu uma luz. Terra de Zabulon e Naftali, sobre ti descerá uma luz. Então, a terra de Zabulon e Naftali é Cafarnaum. É as margens do mar da Galiléia, onde Jesus inicia o seu ministério. Portanto, Isaías é o campeão das revelações. Ele fala do servo sofredor, ele fala de muitas outras passagens acerca de Jesus. O capítulo 61, Jesus lê na sinagoga de Nazaré, capítulo 61 de Isaías. O Senhor está sobre mim. Os cegos verão, os aleijados, os coxos ficarão curados. Então, Isaías traz assim inúmeras revelações acerca da chegada de Jesus. E em um momento como esse, que é Natal, eu não posso deixar de relembrar esse grande médium que viveu no século 7, 780, 750, mais ou menos, antes de Cristo. Então é um profeta diferenciado. A ele nós devemos essas reverências sobre o Natal, sobre a chegada, sobre o preparo de Jesus vindo trazer entre nós a luz libertadora
E ele chega dizendo, eu vim para que todos tenham vidas, eu sou a luz do mundo, aquele que vem a mim não andará em trevas. Então nós temos a própria chegada de Jesus já envolta numa série de profecias que se cumpriram todas. É fantástico tudo isso para nós cristãos refletir num momento como esse. E partindo desses prenúncios, dessas profecias de Isaías e de Miqueias, eu vou convidar vocês para a gente refletir sobre uma outra cidade que não é nem falada no Velho Testamento, mas de suma importância, que é a cidade de Nazaré. Foi na cidade de Nazaré que um anjo do Senhor chamado Gabriel é enviado para uma jovem da tribo de Davi chamada Miriam ou Maria. A palavra Nazaré em hebraico, Natsaret, significa broto, coifa da planta. Aquela folha nova, viçosa, aquele broto que vem, que se chama na botânica coifa, é o significado de Natsaret, traduzido como Nazaré em hebraico. Então esse próprio nome serve de radical para a palavra Notsit, que significa cristão, aquele que brota de Nazaré. Tudo se encaixa na história espiritual de Jesus. E eu digo para vocês, eu tive a felicidade de visitar Nazaré por inúmeras vezes. Inúmeras, nenhuma é igual à outra, e isso aqui é o curioso. Visitei os locais onde Maria nasceu, em Israel, todos, Séfore, Jerusalém, lá na piscina de Betesda, onde diz que ela nasceu numa gruta. Visitei Nazaré, visitei Séfore, que é uma cidade que fica pertinho de Nazaré. De Séfore hoje só tem ruínas, você avista Nazaré. Então Nazaré é uma cidade cujas casas, ela é cheia de montanhas, altos e baixos, você tem assim uma atmosfera leve entrando ali, é algo que enternece a sua vida. Em Nazaré, a gente vê o poço de Maria, onde ela retirava água, onde hoje é a igreja da Anunciação, era a casa onde ela residia. O quarto onde ela recebe a visita do anjo Gabriel está lá hoje, feito um altar debaixo da cripta da igreja da Anunciação em Nazaré. E lá está escrito em latim, aqui o verbo se fez carne, de uma forma assim bem elevada e enlevada aos nossos corações. Dali você visitando aquele local, você sente uma visita espiritual em seu coração, porque você anda um pouquinho e chega à casa de José, aonde Maria residiu com ele durante toda a infância de Jesus. Então é um lugar, eu não digo mágico, mas é um lugar de uma espiritualidade muito forte, porque o teto da igreja, a cripta da igreja da Natividade, é um projeto de um grande italiano, Antonio Berlucci, e lá em cima tem um farol imenso na cripta. É um farol que representa a luz do mundo, que é Jesus. Dali aquele farol resplandeceu através do anjo Gabriel para todo o planeta Terra. A vida de Jesus, para quem penetra, quem sintoniza com ele, é muito forte. Nazaré é uma cidade belíssima, de montanhas, de vales. As casas não têm jardins, têm pomares. As casas dos jardins a maioria são plantadas com romães, com frutas típicas daquela região, tâmara. É uma região magnífica, que lembra tudo. Ali pertinho fica Caná, onde Jesus faz a sua primeira convite, vamos dizer assim, pela transformação da água em vinho. Mas de Nazaré, na sequência da anunciação do anjo,
a gente tem que visitar a chegada de Jesus, a cidade de Belém. Belém hoje pertence à Cisjordânia, mas Belém é uma cidade maravilhosa em todos os aspectos. Na energia, ainda hoje a gente vê ali ainda muita pobreza, aquele povo árabe que vive ali na região da Cisjordânia, pertinho de Jerusalém. Primeira vez que eu fui sozinho, fui de carro, deixei o carro em Jerusalém, peguei um táxi, eu, minha mulher e meu filho, e fomos para Belém. Entrar na igreja da Natividade é um prêmio. Você chega logo de cara, você vê que aquela igreja é uma das mais antigas daquela região, porque aquela igreja não foi destruída na invasão dos persas, porque os reis que visitaram Jesus eram astrólogos persas. E quando eles chegaram para conquistar aquela região, destruindo tudo, na época dos persas, eles encontraram as estátuas dos 3 astrólogos. É como se a gente chegasse em qualquer país do mundo e encontrasse a bandeira do Brasil, ou um brasileiro importante. Então, lá em Jerusalém tem a Praça Oswaldo Aranha, lá no centro da cidade. Só aquele nome a gente já se internece. Então deve ter sido essa a sensação que aqueles astrólogos, que aqueles persas tiveram, sensibilizada pela presença daqueles astrólogos. Na entrada logo tem uma porta pequenininha chamada Porta da Humildade. A gente entra por ali e aí vem a segunda etapa. Aí vem a proximidade que a gente tem de descer aquela gruta magnífica e rever o nosso pensamento, José chegando ali com Maria para atender o chamado do governador da Judéia, que precisou, todos aqueles que nasceram naquela região teriam que ir para lá. E a gente entrando naquela gruta, ninguém segura. É muita gente, mas a gente não vê as pessoas. A gente só vê aquela estrela de 14 pontas representando a descendência de Davi, porque a palavra Davi em hebraico dá o número 14, por isso que a estrela tem 14 pontas. 14 gerações de Abraão a Davi, de Davi ao cativeiro da Babilônia, do cativeiro da Babilônia até Jesus. As emoções são imensas. A gente vê as mulheres, que são as mais sensíveis, beijando a estrela, chorando. Você não consegue muitas vezes segurar também a sua emoção e participa daquele momento tão envolvente. O mundo parece que não existe quando a gente está ali. Essa última vez que eu estive agora em novembro, como eu estava tendo uma representação de guia, estava com o microfone, estava com aqueles aparatos, eu entrei pelo lado que todo mundo sai. Foi uma riqueza, meus amigos, meus irmãos, porque ninguém me molestou, eu fiquei ali o tempo que eu quis, vendo as pessoas passando, participando das energias, das vibrações daquele povo. E eu me emocionei muito, fotografei, fiquei ali o tempo que eu quis, porque o nosso grupo estava na fila, muita gente, foi o ano que eu vi mais gente, parece que o povo estava adivinhando que esse ano ia ter Natal físico lá. E nunca vi tanta gente, mas ninguém se estranha, cada um contrito na sua alegria, na sua felicidade de tocar o local, que eu diria assim, com uma espiritualidade muito profunda, onde Jesus chegou entre nós. Ali de lado tem uma igreja ortodoxa que tem uma parte reservada que turistas não entram naquele local. Mas eu consegui entrar, eu, Márcia e Wanda, com a permissão do nosso guia, que falou lá com o frade, com o padre ortodoxo, e nós entramos, e ali eu me topei com um quadro que me chamou muita atenção. Ali tem muitas catacumbas, e tinha um quarto, um reservatório, cheio de ossos das crianças que foram mortas no lugar do Cristo por Herodes. E um quadro belíssimo, Jesus abraçando aquelas criancinhas, primeiros, escrito em grego, primeiros mártires. Estava marcado ali, aqueles primeiros que deram. A gente pensa que o primeiro que deu a vida por Jesus foram os apóstolos, foram Estevão, Paulo. Não, os primeiros foram as crianças mortas em Belém para que ele sobrevivesse e fugisse para o Egito. Depois de todas essas
sensações magníficas da chegada do Cristo entre nós, nós fomos para o campo dos pastores. E fica ali próximo. E conta Lucas, que é o mais versado nessa história toda, ele conta que ali estavam os pastores reunidos e que o anjo do Senhor foi anunciar a chegada de Jesus. Por que Jesus anunciou aqueles pastores que estavam naquele campo, a sua chegada? Primeiro pela humilde profissão que eram aqueles pastores. Muitos não eram nem donos do rebanho, mas eles ficavam ali para ganhar alguma coisa pastoreando o rebanho dos outros durante a noite. E tem um detalhe que muita gente não se lembra, que Jesus se intitulou o bom pastor. Então ele é o grande pastor. Então é como se ele estivesse se revelando àqueles que são pastores de ovelhas, estão recebendo a notícia que chegou pastores de almas, pastores de espíritos. Eu sou o bom pastor conhece as suas ovelhas e não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. É isso que ele quis deixar para nós. Levando o pessoal ali para frente do campo dos pastores. Aí é que as lembranças são fortes, porque aqueles campos não foi só daqueles pastores que receberam a notícia de Jesus. Ali nasceu Davi, ali nasceu Ruth, ali a Moabita, Noemi, aliás, que vivia ali, recebe Ruth, a Moabita. E a história de Ruth e Noemi, foi a primeira conversão no judaísmo. A história dos pastores recebendo, a história do grande pastor que foi Davi, que foi chamado para aliviar as obsessões do rei Saul com a sua harpa, marca muito a nossa passagem por ali, porque ainda hoje, meus queridos, aquela região não tem construções, ainda é o Vale dos Pastores. 2000 anos depois, apesar de ter construções ao redor, mas ali não existe construção. Então é um lugar que realmente é muito forte. Aqueles campos que são chamados Campos de Boaz, que apaixonou-se por Ruth, a Moabita, com a sua beleza, e casando-se com ela, ela acabou entrando na genealogia de Jesus como a bisavó de Davi. Então é uma história que aquela Belém, Beit Lehem, casa do pão, Beit é casa e Lehem é pão, então Beit Lehem reflete exatamente a casa do pão da vida, que eu sou o pão da vida, como diz Jesus para todos nós. Então é realmente muito rico visitar toda aquela região e relembrar a misericórdia de Deus, a estrela maior, as visitas dos astrólogos. Observem que Jesus é a luz que vem para todos nós. Como é que está o nosso tempo aí, Bob? 5 minutos? Então, esses 5 minutos que nos restam, eu gostaria de refletir com vocês sobre essa luz que é Jesus, que envolve a gente com toda essa geografia belíssima, desde as profecias de Isaías, Nazaré, Belém, Cafarnaum, onde ele se intitula Luz do Mundo, porque ele é a luz do princípio, como diz Emmanuel, em A Caminho da Luz. Jesus é a luz do princípio, em suas mãos divinas repousam os destinos da humanidade. E aí eu gostaria de refletir com vocês sobre a chegada desse homem entre nós, que mudou a vida de todos, inclusive a de Francisco de Assis, que indo a Belém ele se apaixonou pela visita que fez, como todo mundo se apaixona. Ele deve ter tido sensações muito maiores do que as minhas, porque ele era muito mais ligado a Jesus, foi o grande emissário do Cristo no século XIII. Então Francisco de Assis, quando viu aquele presépio, aquela manjedoura, ele disse, muita gente gostaria de vir aqui, mas não pode. Então eu vou levar esse presépio para a Itália. E nós fizemos os caminhos de Francisco de Assis na Itália. Fomos a Assis na Úmbria, depois fomos a Gúbia, onde ele amansou o lobo, e por último descemos a Roma pelo Vale do Rieti. E no Vale do Rieti tem uma gruta ali em Grétio, que ali fica um eremitério de São Colombo, onde ficam
os ermitões ali, e ele vem naquele Natal do ano 1223. Ele chegando ali, ele disse: eu quero celebrar o maior Natal da minha vida. E Francisco de Assis mandou construir numa gruta que tem ali em Grétio um presépio. Mandou botar feno, boi, jumento, refazer a manjedoura, o nevos, como se diz em hebraico, né? Que é a manjedoura em hebraico. E ali ele fez o primeiro presépio que se tem notícia. Chegando ali, eu fiquei emocionado quando eu vi a semelhança e a energia. Tem fotografia de muitos papas que já visitaram ali, João Paulo II, Bento XVI. Algumas fotos de papas que já estiveram ali, visitando aquela região. Os papas que estão ali em Roma, todos vão visitar aquela gruta ali no Vale do Rieti. E disse que no Natal de 1223 aquilo ficou cheio de lanternas que vinham do vale para celebrar, que foi o maior sermão da vida de Francisco de Assis, porque ele estava próximo de voltar para a espiritualidade. Chegando ali, não tinha ninguém a última vez que nós fomos, estava escuro, mas eu coloquei o pessoal na gruta, sentado, que é um salão, coube todo o grupo, e eu comecei a falar no escuro. De repente, uma luz se faz, não foi uma luz espiritual. Um frade que chegou ali, acendeu a luz e me disse em bom italiano: seja bem-vindo. E nós ficamos muito felizes com aquelas boas-vindas, porque nós fomos invasores. Não pedimos licença, não vimos ninguém, mas ele nos recebeu com muito carinho. Depois fomos visitar a matriz, que tem presépio do mundo todo. É um local riquíssimo. E quando chega uma época dessa, que esse ano nós estamos com um Natal diferente, como eu já falei no começo, a gente tem que refletir. Esse ano é o Natal de Jesus, é o Natal da família. Ele concita, ele convoca todas as famílias para ficarem em casa, unidos e reunidos, não para comer e beber, se empanturrar de alimentos que alimenta o corpo, mas desmerece pelo álcool, por muitas outras coisas, o espírito. A convocação é de um Natal cuja festa é dele. Ele que está preparando o Natal para as famílias não só do Brasil, mas do mundo inteiro. A convocação é que fiquemos em casa e entendamos que esse Natal é um Natal diferente. É um Natal realmente de família espiritual, no sentido de vida, do ponto de vista físico e espiritual. E assim como ele nasceu em Belém, na manjedoura, enviou profetas, passou por Nazaré, chegou em Belém, na Itália com Francisco de Assis, vamos deixar que ele agora, embora que a gente, mesmo aquele que não conhece a geografia, permita que ele nasça em seus corações, porque é o verdadeiro lugar que ele cabe, é no coração de cada um de nós. E transmita essa luz que ele acompanha a chegada dele entre nós para aqueles familiares que têm dividido com você e comigo a convivência feliz da escolha do Cristo. E permita que ele resida, renasça e continue iluminando as nossas mentes, o planeta azul que ele ama e os nossos corações. Feliz Natal, que 2021 traga mais luzes e esperanças para todos nós, que esse, acima de ser um Natal de luz, é um Natal de esperança. Como Jesus promete no Apocalipse, haverá um novo céu e uma nova terra, porque Deus enxugará todas as lágrimas. Feliz Natal para todos vocês, para o Brasil e para o mundo. Muita paz.